Sim, amigos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segundo lançamento do mês de novembro da editora Comic Zone. E sim, minha gente, tal qual aquele pedacinho de carne que você guarda lá pro final da refeição, a gente também tá guardando os melhores lançamentos agora para o final do ano, tá certo? Esse aqui, minha gente, era um dos livros que eu mais queria lançar esse ano e é com muito prazer, muita honra que eu anuncio para vocês Preferência do Sistema, escrito e desenhado por Hugo Bienvenu. Você já ouviu falar do Hugo Bienvenu? Esse cara é um dos quadrinistas mais badalados do mercado europeu hoje. É um dos grandes nomes da ficção científica contemporânea e não é por acaso que ele assina a capa da revista Metal Hurlant, da nova encarnação da revista Metal Hurlant, né, que é a versão francesa que deu origem à revista Heavy Metal nos Estados Unidos, né? A revista Cult foi criada na década de 1970 por Moebius, Drouillet e Dionnet e que está de volta agora, né, depois de quase 20 anos fora aí das bancas, voltou agora a Metal Hurlant com capa do Hugo Bienvenu, que também faz parte do comitê editorial da revista, né? Inclusive, estou devendo para vocês um review aqui dessa revista que chegou faz uma semana, foi publicado faz 2 semanas na França, tá? Então isso aqui é para mostrar a que ponto esse cara ele tá requisitado no mercado francês, tá? Quando eu tomei contato com a obra desse cara, eu sabia que nós tínhamos que publicá-lo no Brasil. O público brasileiro teria que conhecê-lo e para isso nós trouxemos o seu melhor trabalho até a data, que é Preferência do Sistema. Foi publicado ano passado, tá? Então um trabalho fresquinho aí do Hugo Bienvenu, que recebeu o prêmio da crítica ACBD, né? Association de Critique de Bande Dessinée, Associação de Críticos de Quadrinhos da França, no ano de 2020, que é um dos prêmios mais respeitados da Europa. Inclusive, o Deus em Pessoa, que nós publicamos, do Marc-Antoine Mathieu, ele recebeu esse mesmo prêmio 10 anos antes, né, no ano de 2010. Esse aqui recebeu esse prêmio no ano de 2020, né, também foi indicado, um dos indicados ao Fauve d'Or, do Festival de Angoulême. É um grande quadrinho de ficção científica, mas uma ficção científica que é bem diferente daquela ficção científica da revista Heavy Metal na década de 70, 80, que mostravam povos alienígenas, uma galáxia muito distante, né? Viagens espaciais, nada disso. A nova ficção científica, ela fala do Near Future, do futuro próximo, até porque, como diz o lema da revista Heavy Metal, Le futur, c'est déjà demain, o futuro já é amanhã. Se a gente olhar para aqueles filmes de ficção científica, para os quadrinhos de ficção científica produzidos nas décadas de 70 e 80, a gente vai ver que muitos dos conceitos que eram mostrados lá já viraram realidade no dia de hoje, sabe? Muitas histórias que a gente via, Homem de Ferro 2020, né? Porra, o universo Marvel 2099, bicho, daqui a pouco vai ser 2099, falta muito pouco tempo para isso acontecer, sabe? Espero estar vivo até lá. Mas, assim, o futuro, como diz a revista Metal Hurlant, já é amanhã. Então, os quadrinistas hoje, eles se preocupam muito mais em explorar um futuro próximo do que explorar aquele futuro de 500 anos na frente, sabe? Com viagens espaciais, povos alienígenas. Não, o pessoal tá mais preocupado, como o Bienvenu, em falar da nossa sociedade através de um futuro não muito distante. Inclusive, a história de Preferência do Sistema se passa no ano de 2120. Ao mesmo tempo que essa história te traz um senso de reconhecimento, eu conheço esse povo, eu conheço, mas ao mesmo tempo traz algo de inovador, né? Então é exatamente isso que o Hugo Bienvenu trabalha aqui nesse quadrinho, que é o futuro próximo. E antes de continuar falando sobre o livro, eu queria falar um pouquinho mais sobre o Hugo Bienvenu, que não pode ser colocado apenas na casinha do quadrinista, não. Ele é um criador. Um criador no senso mais largo, porque o cara é quadrinista, ele é escritor, ele é animador, designer de produtos, designer gráfico, designer de moda, né? Ele é um cara assim multifacetado e muito talentoso em tudo que faz, né? Recentemente ele fez uma propaganda para Hermès, que é uma marca de roupas francesa de luxo, né? Inclusive fez o design
de um lenço de seda para Hermès que custa a bagatela de 500 euros, né? Então, um cara assim muitíssimo talentoso e que, como eu disse, é um dos autores de quadrinhos mais badalados da França hoje em dia, né? E é por isso que a gente não está trazendo apenas o Preferência do Sistema, mas a gente já fechou com a De Noël, que é a sua editora, né, para trazer todo o resto. Porque sabe como é aqui no Brasil, né? Se a gente revela esse grande autor, logo vai todo mundo tentar pegar, então a gente não já pegou tudo, que é para evitar dor de cabeça. Mentira, a gente só não pegou uma coisa que eu ainda estou tentando convencer o Ferrez, que é isso aqui, né? É o B.O. comme un Dieu, né? B.O. Bonito como um Deus, que é uma pornochanchada espacial que o Bienvenu escreveu para o BDQ, né, que é um selo de revista de putaria francesa, né? É a história de um robô espacial, de um prostituto cibernético que viaja aí galáxia afora durante vários anos, dando prazer para as mulheres das mais diversas raças e tudo. Eu não estou exagerando, tá? Essa é realmente a sinopse aqui do B.O. comme un Dieu. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso mostrar aqui para vocês, porque é um pouco pesado, né? Mas tá aqui... Eita, pô, peraí. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui o negócio já acabou, né? Então você vai ver aqui o B.O. com a sua cliente, uma cliente satisfeita que tá chorando porque o B.O. vai embora, né? Ele tem um... Você já ouviu aquela expressão pica das galáxias? Pois é exatamente isso que o B.O. é, né? A nave espacial dele é no formato de uma belíssima piroca. Então é só isso que eu não fechei, tá? Mas todo o resto nós vamos trazer. O mais recente trabalho do Hugo Bienvenu, esse aqui, Total, que saiu faz 2 semanas na França, tá? Inclusive a minha edição veio autografada pelo autor, né? Hugo. Isso que é a coisa boa de ser editor, que o pessoal já manda aqui, já manda logo autografado, né? Então tem esse aqui, Total, que é um livro objeto, né? Um livro conceito, porque aqui no B.O. comme un Dieu, né? Esse acabamento aqui na capa não é à toa, tem a ver com a história. A mesma coisa aqui com o Total, né? O livro parece uma barra de ouro, e tem uma razão para ser assim, tá certo? Inclusive, o Hugo Bienvenu disse que isso aqui não veio exatamente como ele queria, porque ele queria um corte trilateral dourado. E quando a gente for editar isso aqui, eu vou fazer questão de fazer exatamente como o autor queria. A gente também tem o pagamento aceito, né? Paiement accepté. E temos o Suquan Island. Esse aqui ganhou diversos prêmios, é a adaptação de um romance, né? Escrito por David Van. Essa aqui é uma nova edição com uma nova capa, né, que saiu também esse ano, faz pouquíssimo tempo, né? Então, enfim, só para dizer a vocês que vamos ter mais Hugo Bienvenu muito em breve aqui no Brasil. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de Preferência do Sistema, a primeira graphic novel do autor, publicada no Brasil pela editora Comic Zone. Preferência do Sistema se passa no ano de 2120, ou seja, 100 anos no futuro. E a escolha do Hugo Bienvenu para esse near future, né, para esse futuro próximo, ela não é à toa. Ele utiliza esse futuro para criticar algumas escolhas que nós, enquanto sociedade, estamos tomando nos dias de hoje, né? E nesse futuro não existe mais esse papo de espaço ilimitado, tá certo? Pelo contrário, já estamos saturados de dados, de informações. E existe hoje os profetas, né, que são uma espécie de juízes que vão decidir o que fica e o que não fica armazenado, né? Eles têm que sair retirando lotes de informação para dar espaço para que novos dados sejam gerados, né? Ou seja, se você quiser compartilhar as fotos da sua viagem de férias no Instagram, você depende, né, do trabalho desses juízes que vão tirar espaço para você poder colocar, né? Então o Yves, né, que é o nosso protagonista, que é esse cara que aparece aqui nas costas, ele é um arquivista e ele é uma espécie de defensor público. Então, quando os juízes colocam lá para debater, olha só, tem esse lote de informações aqui, o que é que tem de importante nele? É esse Yves, é o nosso protagonista, esse arquivista que vai dizer, olha só, nesse bloco de dados nós temos o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. E a gente não pode deletar isso por causa disso, né? Ele vai tentar convencer esses juízes de que aquela informação ali é importante. Só que os juízes vão analisar as taxas de visualização, né? Qual é a taxa de visualização desse tal de 2001, Uma Odisseia no Espaço? É de 0,00024%. Então deleta essa merda, sabe? Então o Yves, ele vê pouco a pouco essas informações sensíveis da nossa história cultural sendo deletadas por esses juízes
E ele não aguenta isso, né? Ele é um cara sensível, que ama as artes, e ele decide pegar alguns desses dados e colocar, né, salvar ilegalmente, né, diga-se de passagem, dentro do seu robô doméstico Mickey, né, que inclusive está carregando a sua filha, né, porque nesse futuro as mulheres já não precisam arrebentar os seus corpos para dar à luz a outros seres humanos, né? Agora eles podem utilizar robôs para isso, né? Então ele utiliza a memória da Mickey, o seu robô doméstico, para salvar essas informações. Só que isso é altamente ilegal e pode dar a ele até 30 anos de cana. Então esse é o início da história. Será que vai dar certo o Yves lá salvando ilegalmente esses arquivos? Será que vai dar merda? Será que ele vai ser pego pela polícia? Se ele for pego pela polícia, o que é que vai acontecer? Então esse quadrinho ele vai discutir diversas coisas, né? Diversos temas que são importantíssimos hoje, que é a nossa relação enquanto sociedade com a arte, né? Qual é o valor que a arte tem nas nossas vidas, o que é realmente importante, né? O que é que deve ser conservado. Será que toda obra do Victor Hugo, por exemplo, ela deve ser descartada só porque hoje as pessoas não se interessam mais por aquilo, né? Tem diversas questões que são levantadas pelo Hugo Bienvenu aqui nesse livro. Não é à toa, né, que ele recebeu o Prêmio da Crítica em 2020, porque é um livro riquíssimo e que não vai se esgotar em apenas uma leitura. Eu sei que algumas pessoas não gostam quando eu faço esse tipo de analogia, mas para mim, Hugo Bienvenu, ele é o Marcelo Quintanilha da ficção científica, tá? No sentido de que o trabalho dele é altamente realista, e não é à toa que ele tem uma editora que se chama Le Realista, né? Os Realistas, porque o trabalho dele, apesar de se passar num futuro, mas é algo completamente crível. Os personagens, eles são muito genuínos, sabe? Você realmente acredita naquelas pessoas que ele coloca ali, naqueles homens, naquelas mulheres, né? Que tem os seus vícios, tem os seus problemas, as suas virtudes, como eu, como você, né? Então é um universo assim muito rico criado pelo Hugo Bienvenu, que me lembra muito, né, esse universo realista criado pelo Marcelo Quintanilha, tá? Então, eu acho que eu não posso falar mais sobre a preferência do sistema sem estragar a sua leitura. Eu peço somente que você acredite em mim e leia esse quadrinho, porque é muito, mas muito, muito bom. É por isso que eu guardei tal qual aquela carninha do almoço que você guarda ali pro final, pra última garfada. Guardei isso aqui para o finzinho do ano, que é para fechar 2020 com chave de ouro. Preferência do sistema vai ter capa dura, verniz aplicado na capa, papel couché de altíssima gramatura, 168 páginas completamente coloridas. As imagens do quadrinho você já pode ver aí ao longo do vídeo. O Hugo Bienvenu, ele segue uma tendência de ilustração mais realista e já está em pré-venda exclusiva na Amazon. Comprando através do primeiro link aí na descrição, você garante o seu com 30% de desconto, e preferência do sistema pode ser seu por R$ 73. Novamente, é o primeiro link aí na descrição, preferência do sistema com 30% de desconto, R$ 73 para você ter um dos melhores trabalhos de ficção científica contemporânea já publicados na Europa e no mundo, ganhador do prêmio ACBD em 2020, o grande prêmio da crítica na França. Beleza, pessoal? Então tá aí a estreia de Hugo Bienvenu no Brasil. Espero que você tenha gostado, como sempre. Não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.